A paz do Senhor, irmãs. Que prazer, que alegria poder estar com as irmãs, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu sou a pastora Geisa Nunes, pastora na Igreja Metodista em Alcântara. Para quem não me conhece, vou fazer acho que 4 anos, aqui no distrito. Pode ser que algumas igrejas, algumas irmãs ainda não me conheçam. A Solange já tinha algum tempo me pedido para gravar esse vídeo para vocês, mas devido a algumas atividades, algumas funções, infelizmente só hoje eu estou conseguindo fazer isso, mas é com muita alegria, com muito prazer que eu quero compartilhar. Quando a Solange me pediu para compartilhar a palavra de Deus com o distrito, eu pensei em várias mulheres bíblicas. Eu vinha pregando há um tempo na igreja sobre Abigail, sobre Jael, sobre Débora, não sobre mulheres especificamente, mas em alguns contextos, em temas para cada mês da igreja, e algumas dessas mulheres surgiam, e pensei sobre isso, mas o Espírito Santo colocou no meu coração a palavra de pregação do nosso culto de bodas de ébano, 66 anos de existência, que comemoramos no último dia 24 aqui na Igreja Metodista em Alcântara. Por que essa palavra? Porque quando Deus nos deu essa palavra, e não deu para mim, deu para uma outra irmã da Sociedade de Mulheres aqui da nossa igreja, a irmã Édiva, acredito que muitos conheçam, nossa querida e amada irmã Édiva. O que Deus trouxe ao coração dela é que o vídeo que fosse passar na hora do culto, que a retrospectiva que fosse feita da nossa igreja não fosse como nos outros anos, fosse uma retrospectiva apenas desse período da pandemia. Porque esse foi um período difícil para a vida da igreja, foi um período ímpar, um período diferente de tudo aquilo que nós vivemos ao longo da nossa história aqui na igreja. Então, esse foi um texto que se aplicou muito bem a esse momento. O texto de Isaías 60, versículo 1, que foi o tema do nosso aniversário, e Isaías 60, versículo 1, 2 e 20, que foram os 3 textos que eu preguei na nossa igreja aqui no dia do aniversário. E o tema dessa palavra foi brilhando na escuridão. Naquele momento Deus colocou para mim que, diferentemente de Isaías, lógico, Isaías não está no momento de pandemia, mas Isaías viveu um período longo, foi um dos profetas que viveu um período maior profetizando, exercendo o seu ofício de profeta. E esse período de Isaías foi um período muito marcado por guerras, por batalhas, principalmente contra os assírios, que eram, naquele período, a civilização mais avançada, belicamente mais armada. Quantos aqui não lembram da empreitada contra Senaqueribe, Josafá lutando contra Senaqueribe? E esse foi um momento de muita dor, de muita perda. E o capítulo e os livros de Isaías, eles têm uma particularidade que alguns historiadores vão dizer, em que, como se fosse, entre aspas, um resumo da Bíblia. Do versículo 1 ao 39 seria o Antigo Testamento. Olha que no Antigo Testamento temos 39 livros. E do capítulo 40 ao capítulo 66, onde nós temos 27 livros, seria o Novo Testamento. Por que Novo Testamento? Porque além de termos 27 livros também no Novo Testamento, esses capítulos são capítulos que vão falar principalmente do Messias, da importância do Messias. Nós temos também o capítulo 9, o capítulo 11, lá no início da primeira divisão, que falam sobre o Messias, mas do 40 em diante será muito mais forte isso, e sobre a Nova Jerusalém, sobre o tempo vindouro que o povo de Deus iria viver, no final de todas as coisas. Então, o capítulo 60, dentro desse compêndio bíblico do profeta Isaías, é um capítulo muito importante, e para nós que estamos vivendo nesse momento de pandemia, é uma palavra de ânimo, uma palavra motivacional, uma palavra para nos levantarmos
e brilhar. Por isso, brilhando na escuridão. Versículo 1 tem 2 verbos importantes que eu quero destacar para a nossa reflexão, que é o levante-se ou dispõe-te, como está na minha Bíblia, e o brilhe. Quem conhece ao Senhor não ficará prostrado. A mulher que conhece ao Senhor não ficará prostrada. Ainda que caia, ainda que venham as lutas, as dificuldades, nós não ficaremos prostrados no nome de Jesus. É isso que o profeta está motivando o povo no versículo 1. Levantem-se, não se abatam, ainda que vocês estejam chorando, estejam sofrendo, ainda que famílias estejam enlutadas por causa da guerra, que é o momento que Isaías está vivendo. Ele está dando uma palavra de ordem, de ânimo ao mesmo tempo, dizendo para o povo: se levante, não fique caído, não se entregue. Como diz a pastora Ludmila Ferber, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Você tem tempo de chorar, tempo de se sentir abatido, desanimado. Eu tenho, todos nós temos esse momento. Mas nós não podemos ficar prostrados, porque quem conhece ao Senhor tem uma força extra, uma força sobre-humana para lutar e para vencer no meio das batalhas da vida. E o brilhe, porque Deus não tem força só para nós. Deus nos capacita, Deus nos fortalece, mas para que possamos brilhar e divulgar para outras pessoas, para outras mulheres que estão vivendo esse contexto de tanta dor, que é possível brilhar na escuridão nesse momento em que a ciência, em que os governos, em que a economia, a política, todos estão perdidos. Esse é um momento propício para que a igreja brilhe, para que você, minha irmã, brilhe e divulgue a palavra de Deus para aqueles que estão desanimados, adoecidos por conta de toda essa pandemia. O versículo 2, ele fala, vou repetir: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. A pandemia não é algo só do nosso país, não é algo só de algumas nações, mas é algo que veio sobre o mundo inteiro. E porque veio sobre o mundo inteiro, é como se a desesperança, a falta de fé, a escuridão viesse sobre nós e nós olhamos adiante e não vemos uma saída, uma solução. Mas ainda que esse seja o panorama mundial, a situação seja essa, nós não podemos deixar que a escuridão entre dentro do nosso coração e nem tome conta da nossa mente. Nós precisamos lutar e brilhar mais e mais, como diz a Bíblia, até ser dia perfeito, porque Deus está sobre nós e Ele é a nossa luz. É Ele que nos dá força, é Ele que nos movimenta, é Ele que nos levanta, é Ele que nos leva além. Se nós olharmos só para os noticiários, se nós olharmos só para o panorama geral, talvez a escuridão entre dentro do nosso coração. Mas se nós estivermos pautadas na palavra, estivermos em oração, de joelhos dobrados, jejuando, clamando, buscando a nossa resposta no Senhor, a luz de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, brilhará cada vez mais fortemente em nós e nós teremos força para a caminhada. Então, minha irmã, não deixe que a escuridão tome conta do seu coração, nem da sua mente. Versículo 1, levante-se e brilhe. E versículo 2, não deixe que a escuridão entre e tome conta do seu coração. E o versículo 20, que é um versículo profético dentro desse capítulo, mesmo sendo um livro no Antigo Testamento, ele aponta para a glória vindoura, de que nós não estamos vivendo só para esse tempo. As batalhas virão. Hoje nós estamos lutando contra o coronavírus e as outras cepas, né? E as outras manifestações dele que estão vindo agora, as mutações genéticas desse vírus.
Mas Isaías, nesse momento, está lutando contra a guerra, e a pandemia ela vai ter um momento que ela vai passar, ela vai cessar, e outras lutas vão se levantar. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então, nós não podemos nos iludir de que nós teremos só momentos de bênção, de alegria. A dor e o sofrimento são coisas inerentes desse mundo. O pecado trouxe isso para nós, trouxe a morte, trouxe a ruptura contra Deus, e aí como fruto disso veio, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e como fruto ainda, né, outra moeda que se tem como fruto do pecado são as doenças, todas essas desgraças que nós vemos nos dias de hoje, como mulheres sendo assassinadas, crianças sendo violentadas e mortas. A pandemia trouxe uma realidade de muitas famílias se destruindo, de pessoas se matando, não sei se por fruto do desespero ou se porque o mal, deram lugar ao mal, né? Ao inimigo de nossas almas, e ele tomou conta mesmo da mente das pessoas. Quantas tragédias nós presenciamos ainda nesse período de pandemia. Mas infelizmente esse é o momento, por mais que a gente viva tantos anos de vida, 70, 80, 100 anos, nós não fomos criados só para esse momento físico. Há uma esperança vindoura. O livro do Apocalipse vai nos garantir isso, de que vai chegar um momento em que a morte será tragada, o último inimigo será vencido e Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima. O profeta está falando dessa esperança e dessa certeza que o povo de Deus não pode perder, a certeza da eternidade. Hoje nós estamos chorando a perda do nosso querido pastor Bira, mas com a confiança e a certeza de que nós um dia encontraremos com ele, com um corpo novo, glorificado, vivendo a vida que Deus preparou para cada um de nós. Todos nós, se o Senhor não vier antes, vamos passar pela morte, seja da Covid, seja de qualquer outra enfermidade, um acidente. Nós vamos vivenciar esse desprendimento do corpo físico. Todos nós, se Jesus não vier antes, vamos passar dessa maneira, né, para a eternidade. Vamos dar esse passo para a eternidade. E nós não podemos deixar que os nossos olhos fiquem fixos só no mundo presente, só naquilo que estamos vendo, só nas alegrias que temos aqui, ou nas tristezas, mas que possamos nos lembrar, como o profeta está tentando fazer o povo se lembrar. Versículo 20, vou repetir: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz para sempre, e os dias do teu luto findarão. Então há essa esperança, há essa promessa, e eu gostaria de fazer uma pergunta a você, minha amada irmã. Nós estamos caminhando, é isso que o profeta está nos mostrando, o povo que serviu para eles e serve para nós hoje. Mas para onde estamos caminhando? Aonde passaremos a eternidade? Aquilo que estamos fazendo com a nossa vida, seja nesse momento de pandemia ou em qualquer momento da nossa vida, está nos conduzindo para o céu? Está nos conduzindo para vivermos uma eternidade com Cristo? Ou o nosso desespero, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade estão nos afastando cada vez mais daquilo que está proposto para cada um de nós, né? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, vai dizer que nós temos um alvo a alcançar. Então, que você, minha irmã, permaneça firme nesse alvo, que você permaneça firme apesar das dores, das lutas, sabendo que tudo passa. Esse momento de pandemia passará, mas a nossa fé está nos conduzindo a um momento eterno. Todos nós vamos ter que comparecer ante o tribunal de Cristo, é o que nos diz a palavra. E que seja para a absolvição eterna, que seja para aquele abraço, para o conforto, para o consolo eterno, que o Senhor possa enxugar dos nossos olhos toda lágrima e que possamos viver movidas por essa esperança. Brilhe nessa escuridão.
que você possa brilhar sobre a vida de outras mulheres, que você possa brilhar na sua família, que você possa brilhar na sua igreja, que esse seja o tempo da luz de Cristo brilhar ainda mais fortemente sobre você. Não deixe que a escuridão tome conta do seu coração. A escuridão da falta de fé, da desesperança, do desespero, mas que a luz do Senhor possa brilhar de maneira extraordinária sobre você e a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e possa te dar ânimo e força para caminharmos essa caminhada de fé. Amém? Deus abençoe, um abraço, um beijo para o seu coração.